Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Não se assuste com o título deste episódio. Se você não entendeu muito bem sobre o que vamos conversar, ele é justamente para você. O mundo está mudando muito rápido e temos que aprender a lidar com os novos desafios da sociedade. Você sabia que o Brasil é um dos países com maior fragilidade a ataques hackers do mundo? Se até pouco tempo essa informação não chamava muito a atenção das pessoas, agora, nesse novo normal em que as relações são cada vez mais digitais, essa vulnerabilidade tem que ser tratada como prioridade. Se até o presidente da República está sujeito a ataques hackers, imagina o que pode acontecer com o cidadão comum. Sequestro de dados, furto de identidade, vazamento de conversas íntimas e exposição de provas de crimes são apenas algumas das novas questões que temos que aprender a lidar. E para isso, nada melhor do que conversar com uma das pioneiras do direito digital no Brasil, Patrícia Peck. Ela é doutora pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional e Propriedade Intelectual, pesquisadora internacional convidada do Instituto Max Planck de Hamburgo e Munique e da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, professora convidada da Universidade de Coimbra, em Portugal, e da Universidade Central do Chile, professora convidada de cibersegurança da Escola de Inteligência do Exército Brasileiro, advogada mais admirada em propriedade intelectual por 11 anos consecutivos, vice-presidente jurídica da Associação Brasileira dos Profissionais e Empresas de Segurança da Informação, professora e coordenadora da pós-graduação em Gestão da Inovação e Direito Digital da Fundação Instituto de Educação, autora de 22 livros de direito digital, sócia e head de direito digital do escritório PG Advogados. Já deu para ver que esse episódio vai ser sensacional, né? Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Patrícia, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Recentemente a gente tem visto episódios aí, de vazamentos de dados, ataques hackers, aplicativos que utilizam dados dos usuários de uma forma inadequada, e a gente pode até abordar isso no decorrer desse episódio, e isso está deixando muitas pessoas e muitas empresas arrepiadas, né? Porque eu acho que traz um assunto que historicamente a gente não leva muito a sério, que é cibersegurança. Então eu acho, para a gente começar, seria legal a gente conceituar o que é efetivamente cibersegurança. Bem, primeiro, Gustavo, queria agradecer o convite, de estar aqui, podendo fazer esse podcast com você e esclarecer, assim, para todo o público que participa, esse assunto que é tão relevante e que só vem crescendo, né? Praticamente, o conceito de cibersegurança começou numa visão de se trabalhar a proteção de sistemas de computador, né? Então, quando você vai estudar essa temática, dá para ver assim que é um foco da segurança empregada a sistemas e infraestruturas de redes e programas computacionais para prevenir e evitar ataques cibernéticos. Mas como nossa vida foi ficando cada vez mais digital, aquilo que poderia ser algo que a gente pensava que teria que se ocupar apenas grandes instituições, empresas, governos, por exemplo, passou a ser algo da rotina, do dia a dia de todas as pessoas, né? Nós vivemos numa sociedade em que os dados são, digamos assim, a grande moeda, a grande riqueza da sociedade atual. E todos nós temos toda a nossa informação armazenada em sistemas informáticos. A nossa identidade hoje está num sistema computacional, quando nós nos logamos, através de interfaces gráficas, e como o indivíduo, mesmo na sua vida particular, utiliza recursos informáticos, computacionais, a cibersegurança se tornou relevante para a vida, para o dia a dia das pessoas comuns. E por isso um assunto tão importante para a gente trabalhar aqui hoje com todos. Então imagina que se a gente antes teria que ter aquelas dicas, de que você precisa saber fechar a porta da casa, colocar o cinto de segurança, atravessar na faixa.
A cibersegurança vai significar que a pessoa tem que saber fazer uma senha segura, né? O que é fazer uma senha segura? Que a pessoa tem que saber guardar os seus dados num ambiente com segurança, se ela usar nuvem, o que é nuvem segura, o que é fazer um backup seguro, como é que você faz se você tiver um vazamento de informação para você conseguir evitar que espalhe aquele seu conteúdo a seu respeito, como é que você combate uma identidade falsa digital a seu respeito, que é o identity thief, que é uma pessoa criar um perfil falso e sair por aí na internet fingindo ser você, ou pior, sequestrar a sua identidade, que é pegar a sua conta do WhatsApp e sair fingindo ser você para as outras pessoas que já estavam conectadas com você. Então, tudo isso está dentro da cibersegurança. Legal. E aí a gente teve agora com essa pandemia, né, uma transformação digital que para muitas pessoas foi forçada, né, não teve opção, então muitas pessoas agora trabalhando em home office e isso tem impactado muito. Como que tá a sua percepção disso? Tem aumentado muito realmente ou não? Continua da mesma forma essa questão de ataques, de preocupação, assim, porque agora muitas pessoas estão acessando até as empresas em que elas trabalhavam com computadores domésticos e isso pode levar uma preocupação muito grande, porque às vezes não é só ela que mexe no computador, enfim. Como que está a sua percepção sobre o nosso cenário atual de segurança cibernética? Bem, acho que assim, não só percepção, né? Já existem dados publicados de que houve sim um aumento dos incidentes e também dos próprios ataques. De um lado, quando a gente fala aumento de incidentes, se você tem mais pessoas acessando de um ambiente doméstico, como que estava o preparo, né, daquele ambiente do ponto de vista da cibersegurança? Há perguntas aqui para ficar para quem está nos ouvindo. Há quanto tempo você mudou ou atualizou a senha do Wi-Fi da casa? Tem gente que a senha do Wi-Fi é 01, 02, 03, 04 e deixa a mesma senha. Desde quando se mudou. Tá lá escrita no modem, né, da pessoa, geralmente. Tá escrito no modem. Há quanto tempo você não atualiza os próprios roteadores, né, do Wi-Fi para roteadores mais novos, que tem mais camada de proteção? Só para dar alguns exemplos assim na estrutura da casa. Aí quando você vai para dispositivos, para equipamentos, existe um problema de cultura mesmo, que as pessoas tendem a deixar o equipamento sempre ligado, com as coisas abertas de um dia para o outro, e não fazem assim aquela prática de bloqueio de tela, porque está dentro de casa, ou de desligar a máquina para ela religar, e assim isso faz com que muitas vezes ela não execute atualizações. Aí às vezes a própria máquina manda uma mensagenzinha para o usuário dizendo assim: tem que fazer as atualizações, fazer agora ou fazer mais tarde. E aí o usuário aperta mais tarde, e isso vai fazendo com que fique vulnerável. E se aquele usuário ainda precisa compartilhar o equipamento com outro integrante da família, isso vai aumentando o risco. Então, sim, nesse momento da pandemia, devido a volume mesmo, né, estatisticamente falando, nós aumentamos a probabilidade dos incidentes. E do outro lado, as quadrilhas, né, que já agem no sentido dos ataques, elas exploram essa vulnerabilidade. Então, você tem vírus novos sendo espalhados, você tem golpes novos que até utilizam o tema do Covid-19 para provocar que a pessoa clique, porque as pessoas estão buscando mais informação para se proteger com relação à situação que a gente está vivendo hoje, e aí elas vão clicando em tudo. E aí nisso elas podem acabar contaminando o equipamento com um arquivo malicioso. Já havia também uma preocupação grande de você ter mais risco no ambiente mobile, né, que é o uso de celular, por exemplo, que tem muitos usuários que realmente não tem um bom antivírus ou não está com um anti-spyware, né, atualizado, e que ano passado, em 2019, quando teve a época de Black Friday e tudo, haviam até cupons falsos circulando. Hoje você tem realmente muitas dessas fraudes, elas ocorrem e elas são repassadas. A técnica de engenharia social é você tentar utilizar uma abordagem a partir
de uma pessoa conhecida, porque isso faz com que baixe a guarda daquele que é o receptor. Se aquela pessoa que está me mandando essa mensagem é alguém que eu confio, então quer dizer que ali não tem problema, deve estar tudo bem. Né? Então, assim, como nós estamos vivendo em isolamento social, aumentou a convivência digital da família. Né? Filhos, netos, parentes, está todo mundo falando muito mais por esses canais. Então, as pessoas mandam muito mais mensagem. Então, a probabilidade de, numa dessas mensagens, vir algo que pode ter um vírus, um arquivo malicioso, e as pessoas clicarem de uma forma muito naive, muito ingênua, sem perceber que ele pode estar com alguma armadilha, aumentou mais também nesse período. E aí, eu vejo são dois fatores, assim, né? A nossa fraqueza com relação a esse assunto, culturalmente, até porque, né, a gente tá acostumado a ter essas coisas mais atrasadas, a gente tá vendo agora no home office que a velocidade da nossa internet é horrível, enfim, que os sistemas que a gente tem não são muito bons, junto com essa complexidade desses, vamos chamar de golpes, não sei nem se seria o termo correto, que estão sendo aplicados. Eu vi um dado que me chocou muito, que aconteceu também, todo mundo deve ter visto, vazamento de dados do presidente da República, né, do Jair Bolsonaro, de familiares e pessoas próximas a ele, e eu vi um dado que eu fiquei bem assustado, que é um relatório, na verdade, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso, falando que o Brasil ele gasta menos de 1/3 do necessário para garantir a segurança das informações das instituições e dos cidadãos. Isso. E uma consultoria japonesa falando que o Brasil é um dos países com maior fragilidade a ataques hackers do mundo. Exatamente. E tentando mudar um pouco esse cenário, é que no começo do ano nós tivemos lá a promulgação do decreto, né, o 10.222, foi no dia 5 de fevereiro de 2020, foi quando o presidente Bolsonaro aprovou a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, né, seria uma forma ali de dar o encaminhamento do que a gente chama de e-cyber, né, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Só que uma coisa é estar ali, né, documentado, escrito, outra coisa é sair do papel, né? Ou seja, dar o encaminhamento da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que começa em nível federal e que depois tem que poder ter todo um desdobramento ali nas demais esferas, né? Porque num primeiro momento alcança praticamente só órgãos da administração pública federal, mas gera um efeito dominó, né, para poder alcançar depois estados, municípios e assim por diante. Só que, praticamente como em março começou a pandemia, isso acabou ficando sem muito holofote, né, sem muita atenção, e é algo extremamente importante para o país, né, porque ali já previa um andamento para que se tivesse ali um trabalho de governança, de proteção mais estratégica, com eixos de pesquisa, e previa o eixo da educação, que é esse que você acabou de comentar. Né? O Brasil precisa trabalhar também parcerias estratégicas, a dimensão internacional. Não adianta, a gente tem que... a internet é internacional. A gente não consegue resolver problemáticas de ataques cibernéticos agindo isoladamente. Isso tem que ter parceria e convênios internacionais, até para a utilização de ferramentas e para que você faça grupos de resposta que possam ir atrás dos atacantes, porque os atacantes normalmente eles agem de um país para o outro. Uhum. Então a autoridade isolada num país não consegue ser eficiente. E eu fico pensando também, assim, a imagem que isso passa para os brasileiros, né? Porque se você tem, teoricamente, a pessoa mais poderosa do país, que é o presidente da República, que está sofrendo ataques, está tendo divulgação de seus dados aí na internet toda, imagina o quão frágil é um cidadão comum, né? Entendi, exatamente. O cidadão comum, ele se sente extremamente à mercê disso tudo, porque ele disse, se não consegue proteger o presidente, imagina eu, não é verdade, Gustavo? Exatamente. Você
ele que é o presidente não está conseguindo ter um nível de proteção e de resposta, que é o mesmo sentimento que a gente tem com os ataques ao Supremo Tribunal, a ministros, né? Quer dizer, tudo que a gente está assistindo gera essa percepção de uma grande insegurança, né? Um sentimento de uma exposição muito grande. E as empresas passaram a ter muito mais risco de vazamento de ataques e de serem chantageadas. Ainda hoje, né, essa chantagem de alguém capturar dados e dizer, se você não me pagar tanto, eu vou vazar dados da empresa na internet, ou não vou devolver, né, os ataques de ransomware principalmente, ou que se criptografa uma base de dados e se diz que se você não pagar, não vai fazer a devolução, né, daquela base. Isso daí é extremamente complicado, mas isso que você comentou, acho que a gente conversou um pouquinho, né, até para explicar para os participantes, que é assim, hoje a gente tem tantos dados já expostos na internet que às vezes é difícil a gente até enquadrar no que está sendo objeto mesmo de vazamento, porque fica aquela questão quase que filosófica, como é que eu vou vazar uma coisa já vazada? Né? Essa que é a grande questão, que é uma palavra que tem sido usada na área técnica que chama-se de doxing, né? Que o doxing é quando uma ação digamos assim, de um grupo expõe na internet um conjunto de dados que teriam sido angariados, ou seja, coletados, mas que também já estavam, de alguma forma, acessíveis também na internet. Não é que foi objeto de uma invasão, né? Não chegou a se praticar o crime lá do artigo 154A do Código Penal, de ter invadido e pego dados de dentro de uma empresa e a partir daí jogou aquilo exposto na internet. Mas sim garimpar, né, a informações que já estavam, de alguma forma, acessíveis na internet, de uma forma dispersa, e que se reúne aquilo e dá visibilidade para aquilo. Aí seria o doxing. Entendi. E você acha que, né, a gente está nesse imbróglio aí da LGPD também, que cada dia é um remendo, cada dia vai entrar em vigor, não vai entrar em vigor. A LGPD, você acha que ela vai facilitar a proteção desse tipo de situação com doxing que você disse? Ou não? Não é uma coisa que acaba sendo praticamente impossível de se detectar da onde veio, quem está divulgando. Como que você acha que isso vai funcionar? Olha, talvez um debate, Gustavo, que está alcançando até o assunto da fake news, do projeto de lei da fake news, porque olha que interessante, nosso grande desafio atual com a internet continua sendo um problema da gente conseguir ter um modelo de identidade forte, né, de identificação, a partir da conexão via provedor de conexão e depois da conexão de aplicação, né, de quando você se conecta numa aplicação. Então você tem dois níveis, né? A conexão de internet e depois na aplicação. E a gente estabeleceu no Marco Civil da Internet, inclusive, um dever de guarda de logs. Tanto log de conexão quanto log de aplicação. E se isso é solicitado, tem que ser apresentado por ordem judicial e assim por diante. Mas, ainda hoje, o que se percebe é que você consegue ter um grande anonimato na rede. E o anonimato, ele acaba sendo favorável à prática criminosa. E quando a gente estabeleceu na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 4º, que deveria ser garantida a liberdade de expressão, sim, sendo vedado o anonimato, nós decidimos há mais de 30 anos atrás, porque a Constituição já fez, né, aniversário de 30 anos, de que o Brasil disse sim para a liberdade de expressão, disse não para a censura e disse não para o anonimato. Então nós já tínhamos criado ali uma fórmula social para garantir liberdades individuais e coibir abusos. O anonimato ele acaba estimulando alguns abusos. Então isso que você está colocando aqui é que da forma hoje como a gente desenhou, né, toda essa modelagem, ela ainda gera dificultadores para você gerar responsabilização de quem faz alguma coisa errada. Quem está fazendo tudo certo, a gente não precisa entrar em discussão, né? Mas quando alguém infringe, quando você tem violação de direitos, atos ilícitos, nós ainda temos sim um desafio muito grande de chegar nesse infrator. E pode ser uma parcela pequena
Mesmo que a gente diga que seja 5% que esteja praticando infrações, ele prejudica os outros 95% dos usuários que estão agindo de boa fé. E coloca em risco, em ameaça a segurança geral de todos. Exatamente, toma uma proporção tão grande que depois a internet, depois que a coisa, vamos supor, falar de vazamento, depois que os dados são vazados, conversas, enfim, coisas sigilosas, depois que vazou, é praticamente impossível de você voltar atrás e apagar aquilo. O dano já está feito e toma uma proporção tão grande que, para a pessoa que foi, né, que teve seu direito ali violado, é uma situação muito complicada. O que tem de ferramenta, o que a gente pode pensar para minimizar isso? Você acha que essa questão da identificação das pessoas, através, por exemplo, da rede social, tem debates aí, não, a pessoa tem que informar a CPF, identidade, para fazer o cadastro, o que você acha? Olha, eu realmente, assim, eu reflito muito sobre isso, tá, Gustavo? E eu acredito que a gente tem hoje elementos, né, para conseguir, quando você pensa que a gente evoluiu tanto com tecnologias, né, pode ser uma questão declaratória, né, eu preciso perguntar e as pessoas têm que descrever algumas informações, mas tem coisas que você pode capturar. Você consegue capturar MAC address, ID de máquina. Hoje nós conseguimos capturar a geolocalização. Hoje você consegue capturar vários elementos que podem contribuir para compor uma identificação, concorda? Com certeza. Né? Quer dizer, então existem elementos que alguém declara sobre si e existem outros que você faz um push, né? Que você estabelece. Mas de novo, existe o lado da cultura da boa-fé e que a gente possa, aquela pergunta, né? Até hoje você, dentro de uma plataforma, pergunta a idade, diz, isso aqui é recomendado para acima de tal idade, pede a data de nascimento, e a gente vê quantos jovens aí mentindo, né? A data de nascimento, que é o crime da falsa identidade, do 307 do Código Penal. Então, isso é um problema educacional, isso é um problema moral, pode ser até um problema de ordem filosófica religiosa, né, se a gente for avaliar dessa maneira. Mas a gente está evoluindo para um modelo de identidade que você possa associar uma identidade digital, inclusive colocando no blockchain, que você possa capturar biometria. Então, acho que o direito, quer dizer, para onde vamos nessa fusão do direito e da tecnologia, o direito vai precisar, continua precisando, é uma coisa antiga do direito, certeza de identidade e de autoria. A quem serve a mentira sobre identidade e sobre a autoria? A quem serve? Esse é o ponto-chave, eu concordo. Esse é o ponto-chave. Por que defender tanto assim? Quem defende tanto esse anonimato? Qual é a intenção dessas pessoas, né? O que a liberdade de expressão, é claro, a gente tem aí também outros debates e tudo mais, mas é o que você falou, a gente já tem no direito princípios que conseguem, nos dão a segurança da situação como realidade. O que a gente precisa agora é de capacidade técnica, né, e ferramentas para conseguir fazer esse direito que a gente já tem em muitas coisas, não precisa nem de uma legislação nova, a gente já tem esses princípios todos que você já citou, inclusive, a gente precisa conseguir implementar a forma de assegurar esses princípios que a gente já tem. E aí, me lembra de um tema muito interessante também, que é a questão do ativismo hacker, né, ou hacktivismo, que muitas pessoas chamam. O que é isso? O que é esse ativismo hacker? Olha, o que a gente vê, né, o ativismo hacker, assim, a gente tem que lembrar, né, que o conhecimento técnico, ele pode permitir que a gente avance, que a gente possa evoluir. Então, ficou um certo estigma, né, ao redor do hacker, como se sempre fosse um comportamento ilícito, né, no sentido de que vou atacar para uma prática equivocada, errada, contrária a leis e tal. Então, até desculpa te interromper, a gente no direito, né, especialmente, a gente está importando muitas coisas de outras áreas agora, nessa Revolução 4.0, e aí tem um trabalho muito grande também que tem sido feito, por exemplo, vai falar um hackathon, as pessoas olham e já falam, meu Deus, né, o que esse pessoal do direito está querendo fazer hackathon, mexer com hacker, hackear o direito, peraí, o que isso tem de ilegal, né, e não tem nada disso, né, esse estigma não tem nada a ver. Exatamente. E aí, assim, o que acontece com o hackativismo, né? Se você pensar qualquer ativista, mesmo um ativista pela causa mais ambiental, como acontece lá no Greenpeace,
e etc. Você pode ter um trabalho que está dentro de um exercício de liberdade, dentro da liberdade própria democrática, né? Então ali, mas você pode ter o fanatismo, né? Aquele que vai chegar, se jogar no chão, colocar fogo no próprio corpo, se sabe gerar algum tipo de situação que possa gerar risco para si próprio ou para os demais, e que aí é nesse momento até que talvez tenha que entrar uma medida relacionada à segurança pública, né? Porque da onde você pode separar de que eu tenha o direito de um protesto até onde esse protesto pode colocar a risco a segurança do indivíduo ou a segurança coletiva. E até o ponto em que isso possa causar medo e o medo causar terror e isso chega no terrorismo, tá? Então, assim, são limites muito sutis. E todos eles iniciam na liberdade de uma crença, de um pensamento. Todos eles iniciam na liberdade. A questão é até onde eles chegam, né? Porque a liberdade de um vai até onde começa de outro. E a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. Então, a grande discussão hoje no REC-ativismo tem a ver com os fins não justificam os meios, né? Eu posso ter um fim que é uma causa justa, eu quero poder mostrar que aquilo pode ter uma vulnerabilidade, eu quero poder mostrar um protesto, aquela pessoa pode ser uma pessoa que eu entenda que não está agindo corretamente, mas se eu acho que aquela pessoa não está agindo corretamente, me permitiria ficar mandando vírus para atacar e derrubar aquele site, me permitiria, então, agir, né? A gente celebrou há muito tempo no direito, num Estado de direito civilizado, daí o Código Civil, que a gente deve, inclusive, a Napoleão, que trouxe o Código Napoleônico praticamente no direito francês, e que diz que eu não posso fazer justiça com o próprio mouse, né? Então, essa que é a grande questão, sabe, Gustavo? De a gente utilizar da tecnologia e do conhecimento técnico para apontar problemas. Mas eu não posso chegar ao ponto de dizer eu próprio vou resolver esses problemas do meu jeito. E que aí isso pode, então, significar que estamos voltando para um estado de natureza, que é a lei do mais forte. Então, vou atacar, vou invadir, vou fazer vazar informação. Quer dizer, então é um limite muito sutil. E aí talvez é o que tenha acontecido até com outro conceito, que é essa prática do bug bounty, por exemplo, em que eu já vi, tá, profissionais especializados em bug bounty e empresas que estimulam programas de bug bounty, que diz, olha, você que conhece muito de tecnologia, venha testar se aquilo que a gente desenvolveu tem bugs, se tem algum tipo de vulnerabilidade. Mas você tem um programa de bug bounty, mas eu tenho visto atividades aqui no Brasil em que alguém entra em contato com a empresa dizendo assim, olha, eu estou com uma base de dados sua que nós capturamos e eu sou um especialista de bug bounty, se você me pagar tanto eu te devolvo. Isso não é o bug bounty, entendeu? Isso é crime, né? Isso é um crime. Então, a pessoa está, inclusive, maculando, ele está gerando uma imagem negativa para os próprios profissionais de bug bounty. O que a gente está discutindo agora no Brasil, que é a diferença de liberdade de expressão, não é liberdade de agressão, né? Quer dizer, a gente está confundindo alguns desses institutos, que é essa questão que a gente está falando do hackerativismo, né? Eu querer ativamente ser ativista para mostrar o que tem de errado, porque eu quero mudar as coisas, mas existe um limite. Eu não vou tacar fogo num prédio, como eu também não vou mandar vírus para derrubar uma rede, para tirar do ar uma hidrelétrica. E nesses programas de bug bounty aí, muitas empresas, né, famosas, Netflix faz isso, enfim, Apple, tem várias empresas que lançam isso, esses eventos que para tentar justamente identificar alguma brecha do sistema deles que tá ali, e os hackers, né, na acepção boa da palavra, vamos dizer assim, se cadastram e se habilitam para ter um prêmio em dinheiro caso eles consigam furar o sistema de segurança deles e tudo mais. Mas aí é justamente
com o objetivo, claro que tem a premiação, mas com o objetivo de aprimorar a segurança dos sistemas, né? Tem até o caso do Israel, é um país que tem um dos sistemas de informação mais seguros do mundo, né? O próprio governo lança esse tipo de concurso, contrata times assim, olha, um time vai tentar defender dos ataques, outro time vai ser o ofensor, e aí nisso tudo aí as pessoas vão evoluindo para que os sistemas estejam sempre acompanhando a evolução tecnológica e estejam cada vez menos sutis a essas invasões, né? Essa cultura a gente não tem aqui, né? Exatamente. Essa forma, que é a forma correta do bug bounty, eu ainda estou para ver. Aqui, o que eu andei assistindo e vendo é algo que está distorcido, assim, sabe? Então a gente tem que ter um cuidado, porque senão depois a má prática de uns acaba gerando problema para os outros que querem fazer da forma correta, da forma adequada. Então, assim, o programa de bug bounty, ele é super legal, ele deve ser estimulado. Você traz uma causa, você reúne um grupo com muita expertise que em torno, né, daquela meta, que pode ser com prêmio financeiro ou não, vai conseguir testar ao máximo para que aquele sistema ou para aquele produto tenha o máximo de segurança. E isso é muito legal do ponto de vista de pensar que vivemos uma sociedade colaborativa. Uhum. Mas isso não pode depois ser utilizado esse termo para que você faça de forma disfarçada ameaças, né? Olha, eu consegui aqui informações, explorei uma vulnerabilidade, se você me pagar tanto eu te conto como é que foi e não conto para os outros. Aí não, aí já não é o bug bounty, na minha percepção, né? Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com tudo isso. E nós estamos evoluindo, né? A sociedade digital, para ela ser sustentável, ela tem que estar baseada em alguns pilares fundamentais. Tem que estar baseada no pilar da transparência, tem que estar baseado no pilar da privacidade, da liberdade, mas principalmente no da segurança. Porque o da segurança, ele acaba sendo essencial para garantir todos os anteriores. Senão a gente passa por abusos. Ainda mais porque nós sabemos que nós vivemos hoje um ambiente tecnológico que, apesar de todo mundo poder acessar a internet dá a sensação de ser uma praça pública, mas ela é uma rede extremamente privada. Ela está na mão de alguns gigantes tecnológicos. Então, ela não é como é a rua pública, que o Estado passa com a patrulha, com a viatura, fazendo a ronda ali para garantir a segurança pública, né, nas cidades, nos municípios. A internet, para que você possa fazer essa vigilância, essa monitoração e garantir a proteção do cidadão digital, ela exige a colaboração das plataformas. E aí acho que o grupo mais famoso de ativismo hacker é o Anonymous, né, que tem várias células aí espalhadas no mundo inteiro, e a gente chega também num conflito que às vezes a pessoa vai, igual aconteceu, por exemplo, o caso do presidente que tomou um conhecimento aí geral das pessoas, que simplesmente divulga alguns dados, informações pessoais, mas também tem aquela coisa, aquele posicionamento ideológico ou político, não sei, que às vezes divulgam alguma conversa que ali estão sendo retratados a prática de crime, esses grupos conseguem pegar essas mensagens ou alguma foto, algum vídeo e divulgam isso para alertar sobre determinada prática delituosa. Como que fica isso aí? Os fins justificam os meios? Como que o judiciário tem abordado essa delicada balança aí entre o limite da pessoa ter a sua individualidade, a sua privacidade e esses grupos que conseguem invadir e obtêm uma prova de uma possível prática delituosa? Então, Gustavo, a grande questão que a gente coloca aqui é que, assim, uma prova obtida de forma ilícita, depois ela não vai conseguir ter sustentação para gerar uma condenação. Sim. Ela abala a opinião pública, tá? Então, ela causa um dano à imagem, à credibilidade. Mas depois, quando a própria opinião pública fica chocada e se sente desguarnecida, de dizer, poxa, mas e aí? Depois no final não foi preso, então a justiça não vale para nada. Então acaba sendo um desserviço, porque na hora que você não faz da forma correta, seguindo um devido processo legal, sabe, fazendo a diligência adequadamente, o ideal seria que os grupos capturassem evidências, mas em colaboração com a autoridade.
para que aquilo fosse feito de uma forma que você garantisse que aquela prova depois não pudesse ser derrubada quando você vai para o tribunal. Senão, infelizmente, acaba aqui em dúbio pro réu, né? O criminoso acaba se liberando, porque ele utiliza justamente dessas válvulas de escape aí e fica eternamente usando dos recursos para não gerar, não responder, né? Então, assim, se gera um grande barulho, né, um fuzuê, um escândalo, aparece isso tudo no jornal e depois se gera uma grande decepção, porque também se vê que não houve um resultado final de condenação, mas também não houve um resultado final de condenação porque já começou errado. E o leigo não tem essa percepção, né? O cidadão comum não tem essa percepção que não foi condenado porque não foi obtido de forma lícita. De forma lícita, de forma correta, já começou com o pé errado, não começou com o pé certo, né? Com o pé direito, quer dizer, então assim, às vezes a gente tem que ter uma paciência, uma cautela, um cuidado. Eu sei que a gente vive a era da ansiedade, né, da vontade de já fazer a coisa do jeito, eu tô vendo ali, o negócio tá ali, vamos pegar, mas precisa ser feito lembrando que todos nós estamos sujeitos, a qualquer um de nós poderia sofrer também uma acusação indevida. Da mesma maneira que uma informação ela pode estar correta quando você acessa um computador, ela pode ter sido plantada ali também. Você precisa fazer perícia. Nós sabemos quanto que evidências digitais também estão sujeitas a algum tipo de manipulação. Até uma imagem pode ser manipulada. Olha como é que está acontecendo agora as deepfakes. Isso. Não é verdade? Então, qualquer um pode estar sujeito a uma situação de armadilha. Então, logicamente, né, claro que não vem aqui ao caso falar de uma pessoa A ou pessoa B, mas, assim, o direito ele construiu todo esse sistema de ampla defesa e de que você tem que apresentar as provas obtidas de forma lícita. Isso foram grandes conquistas. Então, não dá para dizer assim, não, então aquele ali pode arrombar a porta digital, esnifar uma máquina, fazer de forma totalmente, digamos, às escondidas, capturar e porque naquele caso, excepcionalmente, todo mundo quer pegar aquela pessoa em específico, então vai se passar por cima de tudo o que foi construído de garantias e de defesas, né? Então, de novo, eu entendo que um erro não justifica outro. A gente precisa fazer sempre do jeito certo, né? É aquela velha história que quem grita perde a razão. Mesmo quando você está certo no argumento, você não pode ir para a agressividade, que senão também vai ter, o direito também não vai poder lhe proteger no final da discussão. Muito bom, Patrícia. Então, para a gente já ir caminhando aqui para o final do episódio, quem gostou desses temas que a gente abordou aqui hoje, tem algum material que você indicaria? Algum livro, algum site, alguma fonte de conhecimento? Bem, né, eu tenho meu próprio perfil lá no LinkedIn, que eu publico muita coisa, né, que é Patrícia Peck Pinheiro. Tem as obras que eu venho publicando, já estou com 26 livros publicados, mas tenho o meu manual clássico, chama Direito Digital, com a editora Saraiva. Depois eu publiquei uma obra chamada Advocacia Digital, com casos do direito digital. Aí eu tenho uma obra mais recente chamada Proteção de Dados Pessoais, está na 2ª edição, só sobre a legislação de proteção de dados pessoais. Acho que essas obras assim seriam interessantes. Mas eu também dou várias dicas de livros lá no LinkedIn, acho que fica assim para quem quiser saber mais. Ótimo, vou colocar aqui na descrição do episódio os links para quem quiser conferir. Então, Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do Direito 4.0. Eu que agradeço. Maravilha, Gustavo. E que a gente possa continuar evoluindo, hein? Vamos, quem sabe, parar no 5.0, já. É isso aí, vamos ter que mudar o nome do podcast daqui a pouquinho. Tomara. Isso, um abraço, tchau. Até o próximo episódio, pessoal.